Você tem o hábito de conversar com seu parceiro ou sua parceira? Vocês conseguem conversar sem brigar? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos conversar sobre como ter conversas difíceis com seu parceiro. Os relacionamentos, eles exigem que o casal tenha conversas para resolver os conflitos. É necessário a gente falar sobre questões como frustrações, feridas emocionais, estabelecimento de limites, entre outras coisas que não podem ser ignoradas dentro de um relacionamento. Embora todos saibam que é necessário se comunicar dentro de um relacionamento para que ele sobreviva com o passar dos anos, essas conversas, elas costumam ser evitadas pela maioria das pessoas devido à carga emocional que elas carregam. A grande distinção dos indivíduos emocionalmente estáveis não reside na fuga de conversas difíceis, nem na busca por ter razão, mas sim na qualidade do cuidado que eles dedicam a si mesmos e ao outro durante a comunicação. Neles, existe uma harmonia entre regulação emocional, a forma como interpretam uma situação e as habilidades de convívio, resultando em uma dinâmica que minimiza a sensação de perigo. Isso permite que a clareza mental prevaleça e o vínculo permaneça intacto, transformando momentos de tensão em oportunidades de crescimento. Para uma pessoa ela ter estabilidade emocional, ela depende de ter vínculos confiáveis. Ela precisa acreditar na capacidade de lidar com os próprios sentimentos e ter uma percepção de si mesmo que não fica instável conforme a aprovação alheia. Algumas pessoas, elas demonstram maior habilidade para solucionar atritos e apresentam respostas biológicas mais equilibradas diante de situações estressantes. Isso favorece a construção de relações mais gratificantes e duradouras, marcadas por um bem-estar. Existem alguns comportamentos que as pessoas emocionalmente seguras praticam durante conversas difíceis. Com isso, elas desenvolvem uma menor reatividade fisiológica e fortalecem a segurança emocional. Você pode aplicar essas técnicas durante momentos de tensão. Tente regular suas emoções antes de conversar sobre o relacionamento. Então, para você não explodir, congelar em uma conversa difícil, mantenha o corpo em um estado de relativa calma. Respirar é uma ferramenta mais rápida para sinalizar ao sistema nervoso que você não está em um perigo real. No momento que o diálogo ele ganha uma carga sentimental muito intensa, o mecanismo de alerta do cérebro é disparado de forma imediata. Como resposta, o organismo entra em um estado de luta, fuga ou ele fica paralisado. Esse processo se manifesta no corpo através da aceleração dos batimentos cardíacos, da rigidez muscular, enquanto o foco volta-se apenas para a situação que representa o perigo ou para os pensamentos defensivos que surgem na hora. Sob essa condição de estresse, o córtex pré-frontal, área encarregada pela lógica, pela empatia, pelo domínio dos impulsos, ele tem a sua atuação reduzida. Na prática, torna-se impossível estabelecer uma comunicação construtiva enquanto o organismo interpreta o cenário como uma ameaça real à sua vida. Se você sentir que os seus ombros, costas, mãos, dedos dos pés, eles estão ficando tensos, relaxa a sua postura. Se você perceber que sua voz está ficando cada vez mais alta, abaixe o volume e verifique o seu tom. Os indivíduos que possuem segurança emocional, eles costumam, mesmo que de forma intuitiva, colocar o equilíbrio do corpo acima de qualquer argumento. Eles optam por não forçar o diálogo. Em vez de insistir na discussão, eles escolhem conscientemente desacelerar o ritmo para recuperar a estabilidade interna. Então, antes de você reagir a uma crítica, pratique a pausa consciente. Em vez de interpretar a fala do outro como um ataque ao seu valor, tente vê-la como algo sobre a experiência interna daquela pessoa. Isso demonstra a capacidade de exercer a empatia, mesmo sob forte emoção, e um controle maior da impulsividade e em uma atitude muito mais aberta ao diálogo. Quando o sistema nervoso ele se mantém em um estado de repouso, indivíduos com estabilidade emocional eles conseguem diminuir a sensação de perigo, tanto para si quanto para o outro. Esse estado de calma, ele leva a um raciocínio mais maleável, uma compreensão mais aguçada do sentimento alheio e uma troca de informações
livres de defensivas. As chances de se chegar a soluções que agradem ambas as partes tornam-se maiores. Essas pessoas, elas evitam buscar soluções enquanto se sentem abaladas ou sob pressão. Elas preferem priorizar a própria tranquilidade antes de qualquer coisa, garantindo que estarão em condições para dialogar com o outro de forma construtiva. Então, substitua o desejo de vencer pela meta de compreensão mútua. Durante o diálogo, use frases que começam com "eu sinto em" ao invés de "você fez", o que diminui a defensividade do outro e preserva a conexão. Em vez de você focar em quem está certo, foque no nós contra o problema. O objetivo é encontrar um caminho onde ambos se sintam respeitados. Se você sentir que a sua reatividade está aumentando além do controle, aprenda a solicitar um intervalo estratégico. Peça 15 minutos para se acalmar e processar as informações, garantindo que você voltará para a conversa assim que você estiver calmo. Retomar uma conversa após uma pausa estratégica é o que diferencia uma fuga de uma pausa produtiva. O objetivo aqui é garantir que o sistema nervoso de ambos já saiu do estado de alerta e entrou no modo de conexão. Fale com base na experiência e não faça acusações. Indivíduos que têm estabilidade emocional, eles dizem como se sentem ao invés de apontar o dedo para o outro. Já quem vive sob insegurança emocional tende a se perder em diálogos repetitivos, exaustivos, recorrendo sempre aos mesmos padrões de fala e clichês defensivos que impedem o diálogo. Quando nós estamos na defensiva, tendemos a usar expressões que impedem o diálogo, enquanto a segurança emocional busca abrir espaço para vulnerabilidade. Eu vou dar alguns exemplos de como você pode se comunicar. Ao invés de você usar sempre nunca, fale sobre a necessidade presente. Quem é inseguro adora generalizar para validar a própria dor, o que faz com que o outro se sinta injustiçado. Então não fale, você sempre me ignora quando eu estou falando, ou você nunca me ajuda em nada. Você pode usar, eu me sinto invisível quando você mexe no celular enquanto eu falo. Eu preciso da sua atenção agora para me sentir bem com você. Se você atribuir a causa da sua emoção inteiramente ao outro, vai gerar resistência. Não fale, você me deixa com muita raiva quando chega atrasado. Você pode usar, eu fico ansioso e sinto que o meu tempo não é valorizado quando os planos atrasam. É difícil para mim lidar com essa incerteza. Ao invés de você usar se você, faça o pedido de forma clara. A comunicação insegura muitas vezes usa a culpa como moeda de troca para conseguir o que quer. Não use. Se você se importasse comigo, saberia que eu não queria ir naquela festa. Você pode usar. Eu me senti exausto hoje e preferia ter ficado em casa. Na próxima vez, podemos conversar antes de confirmarmos um compromisso? Ao invés de você usar do sarcasmo, seja honesto. O sarcasmo é uma armadura da insegurança para esconder o medo de ser rejeitado ao falar sério. Não fale, claro, você é sempre o dono da razão. Você pode usar. Eu sinto que a minha opinião, ela não está sendo considerada nessa conversa e isso me frustra. Podemos tentar olhar por esse outro ângulo? Os que iniciam com você atacam o caráter da outra pessoa. Essas frases levam à defensiva e podem potencialmente prejudicar a autoestima do outro. O adequado é falar sobre os fatos, sem julgar ou acusar o caráter contra a outra pessoa. Quando eu falo eu ao invés de você, eu pareço menos hostil. É que eu não quero culpar o outro. Falar sobre como você se sente dá abertura ao diálogo. Outra forma é validar o próprio sentimento e a visão do outro. Como ao dizer, compreendo o seu ponto de vista, embora minha percepção seja outra. A técnica da validação dupla consiste em criar uma ponte entre duas realidades que parecem opostas, mas que podem coexistir. Isso sinaliza para o cérebro da outra pessoa que você não é um inimigo, o que mantém o córtex pré-frontal dela ativo. Eu vou agora lhe dar alguns exemplos de como você pode aplicar essa técnica. No ambiente de trabalho, o segredo aqui é validar a intenção ou pressão que o outro sofre, sem anular a sua necessidade técnica ou pessoal. O cenário. Um colega pede uma tarefa urgente que você não pode entregar agora. A frase de validação dupla. Eu entendo que esse projeto é prioridade e que você está sob pressão para entregar. E ao mesmo tempo, eu já tenho compromissos hoje que me impedem de dar a atenção que essa tarefa exige. Podemos alinhar um prazo amanhã cedo? Com o parceiro ou parceira.
Em relacionamentos íntimos, a validação serve para mostrar que você vê a dor do outro, mesmo quando você é a causa aparente dela. Cenário: vocês discordam sobre como gastar o dinheiro ou organizar a rotina. Frase de validação dupla: eu compreendo que você se sinta mais seguro economizando para o futuro. E eu me sinto sobrecarregado quando não tiramos um tempo para o lazer agora. Como nós dois podemos equilibrar essas duas necessidades? Na família ou com amigos? Muitas vezes, os conflitos familiares, eles surgem por expectativas não atendidas. A validação dupla, ela ajuda a estabelecer limites sem gerar mágoa. Cenário: um familiar insiste para que você vá a um evento, mas você está exausto. Frase de validação dupla: eu sei o quanto a sua presença e a minha são importantes para a família hoje. E eu sinto que o meu corpo realmente precisa de descanso para eu não adoecer. Fico triste em perder, mas hoje eu preciso priorizar a minha saúde. Pessoas emocionalmente seguras, elas não sentem a necessidade de recorrer a dramas ou excessos para validar o que dizem, pois elas acreditam que a própria vivência já possui o peso suficiente. Elas não usam as palavras como armas para castigar o outro. Elas buscam ser justas através do diálogo. E quando necessário, elas pedem desculpas, assumem sua responsabilidade sobre o erro, tentando consertar e evitando cometer o mesmo erro novamente. Gostou? Curte! E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para a gente continuar proseando sobre esse assunto.